Deus ele vai continuar a obra, ele manda você acalmar o seu coração e ele manda te entregar essa palavra que fala o seguinte: Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aqui, Ziba era extremamente preconceituoso. E Deus tinha uma obra para fazer na vida de Mefibosete, que foi uma criança que caiu, que a babá deixou cair, né, com 5 anos de idade, e ele perdeu as mobilidades dos pés, que o pé quebrou e calcificou, torto, e ele ficou aleijado. Ficou na terra de Lodebar, que é uma terra sem pasto, um lugar onde ficavam as pessoas que não tinham família, que não tinham para onde ir, pessoas rejeitadas, pessoas com problemas de saúde, ficaram na casa de Maquir, lá na terra de Lodebar. E ele estava lá, numa terra sem pasto. E Deus tinha propósito com a vida de Mefibosete. Deus ele chega, dá toda a instrução para Davi. Davi tinha uma intimidade muito grande com Deus, ele sabia que era Deus falando. E ele queria abençoar alguém da descendência de Jonatas, porque Jonatas era um amigo mais do que um irmão para Davi. Aí aparece o funcionário, que era Ziba, com preconceito, tentando induzir Davi ao contrário, porque tinha interesse naquilo que era de Mefibosete. Deus ele manda dizer para você através dessa palavra: a obra não vai parar. E o preconceituoso que entrou dentro do seu cenário, te dando maus conselhos, o preconceituoso que entrou no seu cenário, levando você para um caminho contrário do que eu tinha para você, pagará um alto preço. E o preconceituoso que não pode sair do seu cenário, Deus ele manda dizer para você: eu vou tratar. E uma vez que eu tratar, eu vou limpar o coração dessa pessoa ou dessas pessoas e vão ter que aceitar a obra que eu tenho na sua vida. Deus ele manda dizer para você: não caminhe preocupado com o que os outros vão pensar de você. Porque eu não estou nisso. Porque se você colocar máscaras e capas para agradar os outros, você vai perder a sua essência, você vai se desagradar e as pessoas vão fazer de você uma marionete. Você vai ser um pau mandado na mão das pessoas. Se Davi vestisse uma máscara e uma capa ali para agradar os comentários de Ziba, ele ia sair totalmente do propósito de Deus. Ele não iria abençoar Mefibosete e ele pagaria um alto preço por causa disso. É muito perigoso o que nós ouvimos de algumas pessoas. Tem pessoas que têm o coração sujo. Tem pessoas que são preconceituosas e manipuladoras. Ziba mostra exatamente essa personalidade para a gente. Deus ele manda falar para você: eu vou continuar a obra. Eu já estou tratando com você. Para que você largue alguns hábitos que não fazem bem para você. Você tem perdido muito ao longo da tua vida por causa disso. Se preocupar com o que os outros vão falar. Vestir capas de situações e condições que muitas vezes você não consegue suportar. E essas pessoas são ingratas. Deus quer trazer você para uma vida verdadeira, uma vida tranquila, de paz e prosperidade. Que foi o que Deus fez com a vida de Mefibosete. Porém, o preconceituoso do seu cenário vai pagar um alto preço. Quem te deu maus conselhos? O preconceituoso do seu cenário vai pagar um alto preço. E aqueles que não podem sair do cenário, Deus manda falar para você de novo: eu vou tratar. Não tenha medo. Mudarão de ideia. Estarão com o coração totalmente limpo. O coração de Davi era tão limpo, que Ziba fez o comentário, entrou no ouvido e saiu no outro. O que Davi tinha que fazer, ele fez. Ele não estava preocupado com os pés de Mefibosete. Ele estava preocupado com a pessoa de Mefibosete. A condição dele naquele momento não significava nada. Não dava para julgar Mefibosete porque ele era aleijado dos 2 pés. Não tinha lógica, não tinha cabimento. Então Deus manda dizer para você: quem agiu com preconceito dentro do seu cenário, induzindo você a sair da trilha que é de Deus, vai pagar um alto preço. As pessoas vivem hoje como se a justiça divina não existisse. É um Deus que só dá amor e que distribui bênçãos.
Não é assim. A vida não é assim. E Deus manda dizer para você, quem agiu com preconceito no seu cenário, te induzindo a situações que eu não estava nisso, vai pagar um alto preço, porque a justiça de Deus já está chegando nessa situação. E você vai ter a sua vitória, porque Deus não vai parar a obra. Deus lhe manda colocar essa palavra no seu coração para alegrar e te acalmar. Não tem nada perdido, não é o fim, porque Deus colocou uma vírgula nessa história. Quem coloca ponto final é o Senhor. E Deus vai mudar radicalmente todo esse cenário e essa situação que você está vivendo. Não cabe preconceito no seu cenário. Não cabe. O que Deus tem para você é coisa grande. São coisas espirituais e especiais. Deus tem coisas muito maiores para você. Não cabe gente preconceituosa no seu cenário. Se insistir com essas pessoas, você vai ficar estagnado no mesmo lugar. Se você abrir mão, se você evoluir, né, crescer, amadurecer, deixar a imaturidade de lado, o que vai acontecer? Você vai simplesmente viver o que Deus tem para você. Coisas grandiosas, que foi o que o Davi fez. Que foi o que o Davi fez. Davi enfrentou várias pessoas preconceituosas. Saul era preconceituoso, o pai dele era, os irmãos eram. Se ele ficasse de olho naquilo ali, preocupado com o preconceito do outro, tentando se enquadrar no achismo dos outros, ele não teria sido rei e não chegaria a viver a vida que Deus escreveu para ele. Porém, ele resolveu escutar a voz de Deus e deixar as pessoas de lado. Chegou um determinado momento que todo mundo teve que se curvar a ele, porque ele foi o único rei daquela casa. E na hora que Davi sentou naquele trono, os irmãos passaram a ser dependentes das ordens dele. O pai também. Tiveram que enxergar que o plano de Deus era muito maior. Acabou o preconceito. Ninguém mais falava para Davi que ele era o cuidador das ovelhas. Ele era tratado como rei. Então deixe o preconceito de lado e os preconceituosos, para que você possa viver a obra de Deus. E aquilo que você não tem força para tirar é Deus que vai arrancar. Quando começar a sair, você vai entender que foi Deus que tirou. E as pessoas que te induziram ao erro, através do preconceito, com maus conselhos, Deus vai ter um tratar profundo. Você vai ver por esses dias essas pessoas pagando pelo mal que te fez. Atrasou a sua história. Te trouxe muita maldição, muitos problemas. Mas Deus agora vai continuar a obra. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Já comece a agradecer a Deus. E mude a sua maneira de pensar para a sua vida deslanchar com Deus. Não deixe ninguém contaminar mais o seu coração. Que Deus te abençoe.